Questão 30, semana 8. O hidróxido de cálcio, CaOH2, também conhecido como cal hidratada ou cal extinta, trata-se de um importante insumo utilizado na indústria de construção civil. Para verificar o grau de pureza em massa de uma amostra de hidróxido de cálcio, um laboratório pesou 5 gramas desse e dissolveu completamente em 200 ml de uma solução de ácido clorídrico 1 molar. O excesso de ácido foi titulado com uma solução de hidróxido de sódio 0,5 molar na presença de fenolftaleína, sendo gastos 200 ml até a completa neutralização. O grau de pureza da amostra analisada, expresso em porcentagem em massa, é de... Vamos lá. A gente tem uma solução de HCl, certo? Em que parte dessa solução reage com o hidróxido de cálcio e a parte excedente, vai reagir com NaOH. E a gente tem, o volume e a concentração dessa solução de NaOH que a gente vai reagir com excesso, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver quanto de ácido a gente tem. E aí, quando a gente retira quanto de ácido foi, utilizado como excesso, a gente tem a quantidade de ácido que foi consumida, na reação inicial, certo? A gente tira o excesso e vê quanto foi consumido na reação inicial. Então, primeiro, vamos ver quantos mols a gente tem aqui de HCl, na solução de ácido que a gente utilizou. Se a solução é 1 molar, a gente tem 1 mol, em 1000 ml de solução, que é a mesma coisa que 1 litro de solução. Em 200 ml, a gente vai ter x mol. Cortar aqui 2 zeros. 10x é igual a 2, x é igual a 0,2 mol. Então, a quantidade total de ácido que a gente tem é 0,2 mol. Vamos ver quanto de base reagiu aqui, E sabendo quanto de base reagiu, a gente sabe qual foi o excesso de ácido. A gente tem 200 ml de uma solução 0,5 molar. Então, a gente tem 0,5 mol em 1000 ml, que é 1 litro. Em 200 ml, a gente tem x mol. Vou cortar aqui 2 zerinhos. 10x é igual a 1. X é igual a 0,1 mol. Essa foi a quantidade de base, que eu reagi. 0,1 mol de base. Como a proporção é de 1 para 1, eu reagi, 0,1 mol de ácido. Sendo que meu total de ácido era 0,2. Se 0,1 é o excesso, o que falta para 0,2 foi a quantidade inicial de ácido que eu reagi. Ou seja, 0,1 mol foi a quantidade inicial de ácido que eu reagi. Tá vendo aqui, ó, 0,1 mais 0,1, 0,2. 0,1 de excesso e 0,1 que eu reagi inicialmente. A proporção entre o ácido clorídrico e o CaOH2 é de 2, ó. 2 para 1. Então, se aqui eu reagi 0,1, esses 0,1 reagiram com 0,05 mol de hidróxido de cálcio, certo? Então, a quantidade inicial que eu tenho nesses 5 gramas de hidróxido de cálcio é 0,05 mol. 1 mol de hidróxido de cálcio, vou fazer aqui embaixo. 1 mol de hidróxido de cálcio pesa 74 gramas. 0,05 mol pesa x gramas. X vai ser igual a 74 vezes 0,05. Isso aqui dá 3,7 gramas, certo? Então, desses 5 gramas, 3,7 gramas são a massa de hidróxido de cálcio que eu tenho. Vamos ver quanto isso aqui vai valer em porcentagem, 3,7 gramas é x%. 5 gramas é 100%. Fazendo aqui, 5x é igual a 370. X vai ser igual a 370 sobre 5. A resposta, dá 74%. Batendo, com a letra E da questão. A resposta da questão é a letra E.